Bom, olha, o vereador Venâncio Cardoso protocolou na Câmara Municipal de Teresina um projeto de lei que visa a instalação aqui na capital do programa de atendimento virtual às pessoas vítimas de violência doméstica, um assunto que a gente também já vem batendo alguns dias, algumas semanas aqui no Bom Dia, que infelizmente por conta dessa pandemia também aumentou em todo o país. E aí o vereador, ele explica como deve funcionar esse programa. Apresentei um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Teresina, tratando da implementação por parte do Executivo de plataforma para que as pessoas vítimas de violência doméstica possam fazer essa denúncia através de canal virtual. Vai abranger tanto mulheres, quanto jovens, quanto idosos. É papel sim da Prefeitura se preocupar com esse aumento grande, gigantesco de casos de violência doméstica. E é papel nosso, como vereador, proporcionar e apresentar políticas públicas para coibir esse fato, que é um fato lamentável, e a Prefeitura, através de uma plataforma virtual, vai garantir que essas pessoas possam denunciar e, consequentemente, as secretarias, os órgãos competentes vão poder atuar no momento que elas estão precisando. Bom, João, realmente, como eu disse, por conta desse aumento, é um assunto que, infelizmente, antes, com pandemia e pós-pandemia, infelizmente, a gente vai continuar tratando desse assunto. Então, quanto mais medidas municípios, estados e o país adotar no sentido de combater e também de punir esses agressores, melhor. Com certeza. E esse projeto lança aí mais um instrumento, né? Mais uma ferramenta para que as mulheres ou aquelas pessoas que sabem que há mulheres vítimas de violência doméstica possam aí apresentar suas denúncias e, obviamente, consequentemente, é preciso também que as demais esferas, as demais instituições consigam aí atuar para diminuir o perigo ao qual essas mulheres estão expostas nesse momento de pandemia, onde, infelizmente, por conta da violência doméstica, né, mulheres e seus agressores passam mais tempo dentro de casa. Portanto, o perigo aumenta exatamente por conta dessa proximidade que a pandemia tem colocado entre as possíveis... Opa, agora sim voltou. Eu já ia dizer, João, que nós perdemos a sua imagem. Estávamos com seu áudio, mas estávamos sem a sua imagem. Mas já retornou. Conexão, né, Maiara? A gente fazendo aqui essas entrevistas utilizando a internet. Um dia a internet falha, um dia ela está melhor, mas já temos a imagem do João novamente na nossa tela. E aí eu já vou aproveitar e mudar de assunto, Maiara? Isso, lá na Câmara Municipal, né, de vereadores aqui de Teresina, foi criada uma comissão para fiscalizar os recursos que estão sendo utilizados no combate à Covid-19. E a criação dessa comissão, ela tem criado muita polêmica entre alguns vereadores. Nós aprovamos a criação da comissão para acompanhar as ações aqui em Teresina e os recursos desse combate ao Covid-19 aqui em Teresina. Nós, vereadores, independente de comissão, de sermos ou não chamados pela Prefeitura, nós temos o dever constitucional de fiscalizar e temos que ter essa condição. Então, independente da comissão, qualquer vereador, ele tem autoridade para estar fiscalizando. Mas foi tirada a comissão, onde o vereador Lázaro propôs, o requerimento foi aprovado, e aqui nós também não vamos aceitar de que um ou outro vereador, seja ele qual for, de base ou não, querer passar por cima de deliberação da Câmara Municipal. A comissão foi criada, foi aprovada numa sessão virtual e nós vamos estar tocando para que ela faça o papel dela, de que ela vá e traga as informações para todos nós, para que a gente possa socializar. Eu digo sempre que transparência é um dever de todos nós brasileiros, mas é uma obrigação principal de quem tem cargo de mandato, seja de vereador, seja de prefeito, de governador, deputado, presidente, enfim. É a transparência desses recursos que faz com que a população acompanhe. O dinheiro não é nosso, o dinheiro não é do Firmino, o dinheiro não é do presidente Bolsonaro, o dinheiro é do povo desse estado, desse país e dessa cidade. Bom, na verdade, João, essas comissões, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou em qualquer outro órgão,
Poder Público, Ministério Público, inclusive a gente já tem falado aqui que o Ministério Público também está de olho em relação a esses recursos que são destinados e investidos na saúde nesse momento de pandemia. Mas essas comissões têm um trabalho super importante, porque como bem disse aí o vereador Dudu, esse dinheiro é nosso, é meu, é da Maiara, é seu, é do povo brasileiro que paga impostos e tantas outras coisas, enfim, tem que ser fiscalizado. Tem. Quem se opõe a essa comissão, né, principalmente a líder do prefeito lá na Câmara, a vereadora Graça Amorim, é porque ela entende que a Câmara Municipal já tem um assento num comitê de políticas públicas para enfrentamento ao novo coronavírus. No entanto, a gente entende realmente que, apesar da Câmara já ter esse assento no comitê, quanto mais instrumentos, quanto mais espaços de pesquisa e de fiscalização sejam colocados a serviço da transparência, melhor. Afinal de contas, são muitos recursos que precisam ser aplicados. A boa aplicação desse recurso, obviamente, vai levar à melhoria do serviço ofertado à população e, apesar da atuação dos órgãos de controle, é realmente papel dos parlamentares, seja da base ou de oposição, fiscalizar o andamento desses projetos que são financiados aí com esses recursos. Agora, a gente também espera que o debate não seja politizado, né? Não é porque o vereador é de oposição que ele vai tentar, vamos dizer assim, tumultuar o debate sobre a transparência. Não. A criação dessa comissão é importante porque é mais um olhar sobre como o dinheiro vem sendo aplicado. E, independentemente dos parlamentares serem da base ou da situação, precisam tratar a questão com impessoalidade, né? Tem que ter isonomia na fiscalização. Não devem, de maneira alguma, nem base, nem oposição, fazer desse trabalho de fiscalização um palanque político, e aí é onde entra todo o plenário, inclusive a Corregedoria da Câmara, para estar ali orientando e dizer para os parlamentares, olha, é importante fiscalizar, mas não vamos fazer palanque político disso, porque não é momento para a gente estar tratando aqui de ataques à gestão pública por conta de ano eleitoral. O momento é de fiscalizar com seriedade. Sim, Mayara, até para que não haja essa politização do debate, que os vereadores aqui de Teresina, por exemplo, eles possam fiscalizar não apenas os recursos que estão sendo utilizados, aplicados pela Prefeitura de Teresina, mas também os recursos que estão sendo aplicados pelo governo do Estado, aqui na capital também, porque são recursos importantes, uma cobrança importante, até porque Teresina também recebe demandas de outros municípios, e que os deputados estaduais também possam estar fiscalizando a aplicação desses recursos, não apenas aqui em Teresina, mas também em todo o interior do estado, que a gente sabe dessa carência. Então, até para que não haja essa politização, não venha a se falar que o vereador Dudu, que é do Partido dos Trabalhadores, está querendo apenas fiscalizar os recursos da prefeitura, porque é de uma gestão adversária, mas também que ele possa, ele e toda a nossa base de vereadores possa fiscalizar também os recursos que estão sendo empregados aqui pelo governo do estado. Realmente, João, a Maiara está em sintonia, porque era isso que eu ia tentar passar para você quando você falou que o Dudu, mesmo sendo de oposição, pois ele não pode esquecer que o governo do estado também está investindo recursos de forma urgente, de forma remota, nesse período de pandemia, principalmente no setor da saúde. E aí eu já vou emendar um outro vídeo para você, porque sobre a solicitação de aprovação de empréstimo na Assembleia Legislativa por parte do governador Wellington Dias, que a CCJ até já aprovou, a deputada Tereza Brito faz observações de onde este valor de R$1 bilhão será empregado. Gostaria de fazer um alerta para a população do estado do Piauí sobre o que está acontecendo com relação às solicitações de empréstimos pelo governador Wellington Dias. Só no primeiro semestre desse ano, já são quase 4 bilhões de solicitação de autorização de empréstimos. Esse último agora, que são 3 solicitações, em 2, ele justifica que é para combater a pandemia do Covid-19, ou seja, do coronavírus. Pasmem, senhoras e senhores, a solicitação de autorização de R$1 bilhão, ele coloca apenas 150 milhões para a saúde. Essa saúde tão precarizada que encontramos no ano passado durante todas as vistorias, os hospitais sem laboratórios,
sem equipamentos de imagem, sem profissionais concursados, sem condições de atendimento com o mínimo de dignidade possível. Foi o que nós vimos no estado do Piauí. De Corrente do Piauí, a Santa Filomena, a Bom Jesus, a Picos, com Rainha Nonato, Piripiri, Parnaíba, São Miguel do Tapu, Castelo do Piauí, Esperantina, Palmeirais, foram vários hospitais que nós visitamos e vistoriamos. Foi uma vistoria de fiscalização, precarização imensa, jamais vista no estado do Piauí e jamais feito um trabalho como foi o que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Esses relatórios, eles foram entregues ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, ao CRM, ao governador e ao secretário. Era o momento do governador fazer justiça com o povo do Piauí com relação à saúde. Porque a dívida dele é maior, que é o 4º mandato, e nunca fez nada pela saúde pública. Agora, um momento desse tão difícil, onde já tínhamos uma rede precária, onde já precisávamos de que essa rede estivesse pronta, organizada para atender a população que está sendo acometida com a Covid-19, ou seja, o novo coronavírus. O governador quer empréstimo para fazer obras, se é obras eleitoreiras, porque esse ano é eleitoral. Então, eu quero aqui denunciar para a população. Fiquem atentos, nos ajude a fiscalizar o desmando que está acontecendo com relação à saúde pública do estado do Piauí. Oposição por oposição, todo mundo está de olho. João. O discurso da deputada Tereza Brito é bem claro. Ela reclama que da quantidade de recursos que o governo do estado solicita através de empréstimos, apenas aí uma pequena parte é destinada à área da saúde. Desse empréstimo junto ao Banco do Brasil, que é o maior de todos, é R$1 bilhão, 700 milhões vão para obras de infraestrutura, né, mobilidade urbana, calçamento, asfalto, enfim. 150 milhões para a área da segurança pública e 150 milhões para a área da saúde, que no momento vamos dizer assim, a área que mais demanda investimentos, porque é aquela que está mais sobrecarregada, sem dúvida nenhuma, nesse momento por causa da pandemia. Já o governo do estado alega que, na verdade, esses investimentos em infraestrutura, embora não seja na área da saúde, eles podem ajudar o estado a enfrentar a pandemia, porque é aquilo que a gente falou, investimentos em infraestrutura, eles têm uma capacidade mais rápida de gerar empregos, o que vai ser importante nessa retomada pós-pandemia. Sem dúvida nenhuma, essas obras não vão começar enquanto a gente tiver nesse aumento de número de casos, né, de novos casos da doença. Esses investimentos, eles devem ser realizados apenas quando a gente ultrapassar esse processo de pandemia, e aí vai ter que vir aquele esforço, não só do governo do estado, mas também dos municípios e do governo federal, para incentivar a geração de emprego através desse tipo de obras, né, obras públicas. E, como a gente sabe, não só o governo do estado, mas as prefeituras e até mesmo o governo federal estão com uma capacidade de investimento muito ruim. O caminho, no caso, seria os empréstimos, que o governo do estado tem pedido aí, né, mas utiliza aí da sua capacidade de endividamento para solicitar mais recursos de empréstimos. Agora, realmente cabe à oposição fiscalizar o plano de trabalho desses empréstimos, como eles serão aplicados, evitar que, como a deputada falou, sejam destinados a obras eleitoreiras. É claro que a gente reconhece a importância de calçamento, reconhece a importância de asfalto, mas é preciso ter muito cuidado para que a aplicação desse dinheiro não sirva de palanque eleitoral nesse ano, e aí entra não só a oposição, mas também o Tribunal de Contas, o Ministério Público e todos esses órgãos de controle que, sem dúvida nenhuma, podem garantir uma boa execução desses recursos, fazendo com que eles realmente sirvam lá na ponta para a população. João, e aí a gente vem sempre noticiando aqui que em meio, né, a essa pandemia, o que tem se visto muito também são as fake news. E na tentativa de combater as fake news, neste momento de pandemia do novo coronavírus, o governo do estado lançou uma página voltada exclusivamente para esclarecer os assuntos que são tratados nesse sentido. Vamos acompanhar. Existe uma frase conhecida que diz que em tempo de guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. Infelizmente, nessa guerra contra o coronavírus, a verdade tem sofrido ataques das fake news. No nosso Piauí estão aproveitando o momento de
crise para inventar mentiras, minimizar a gravidade da situação em benefício próprio. Não sejamos ingênuos em acreditar nas montagens, nas mentiras, nas fake news. A prova de que estamos no caminho certo é que Teresina e o Piauí estão conseguindo controlar a doença a duras penas, devido à responsabilidade de nossos gestores. Eu já destinei recursos para mais de 112 municípios e essa semana vamos destinar mais ainda. Nós temos que ajudar a saúde do nosso estado e temos que defender o isolamento nesse momento. E antes de compartilhar qualquer conteúdo, verifique a credibilidade. Contem comigo para continuar esse trabalho. Um grande abraço a todos. Bom, só para poder esclarecer, Nádia, a gente colocou o vídeo do senador Ciro Nogueira, porque ele, essa semana, no finalzinho da semana passada e essa semana, ele tem sido vítima de fake news aí também, por conta de uma suposta conversa que teria sido divulgada aí entre ele e o prefeito aqui de Teresina, Firmino Filho, que trata, né, como se os dois estivessem debochando da situação, falando de casos de corrupção aí envolvendo a pandemia do coronavírus. E aí ele pediu, ele fez esse alerta aí por conta desse momento que está passando, em que muitas fake news estão sendo divulgadas aí. Ele fez esse alerta porque ele foi vítima também dessa situação. Mas aí né? a Maiara também lembrou muito bem que o governo do estado lançou ontem essa plataforma, e aí porque o governo diz que já está cansado de tanta fake news, principalmente no momento difícil para todo mundo, por conta da pandemia. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos os piauienses, mas é muito difícil também para os gestores, que a gente fala que os profissionais da saúde estão na linha de frente porque estão ali respirando junto com os pacientes da Covid-19. Mas os gestores também, eles se sacrificam dia e noite na tentativa de achar um meio, como a gente não sabe, porque estamos lutando contra um inimigo desconhecido. Mas eles, na tentativa de achar medidas e mais medidas para auxiliar no combate da Covid-19, eles também têm que lidar com as fake news. E aí Ciro Nogueira, o senador, falou, o governo do estado também já se manifestou, mas tantos outros políticos que, se a gente fosse puxar aqui a lista, não é, João? Já foram vítimas de fake news, não só políticos, mas pessoas comuns, civis, a própria imprensa também. Isso é um mal, é um grande mal. A própria imprensa também constantemente é vítima de fake news, né? A partir do momento que alguém print de um site e coloca lá uma manchete falsa, o que atinge também a credibilidade da imprensa profissional. E aqui no Brasil, referente ainda a essa questão de fake news, eu li mesmo ontem uma reportagem em um site nacional que fala que de cada 10 brasileiros, infelizmente, acreditam em fake news, porque normalmente não sabem diferenciar se aquela notícia é verdadeira ou falsa, ou porque não tem ali condições de analisar realmente se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso, e acaba replicando isso para frente, passando para frente. E aí entra, né, já que você falou dessa questão de que os gestores públicos também são vítimas das fake news, entra aí uma responsabilidade do público de também colocar na legislação dispositivos que possam punir quem pratica a fake news, já do ponto de vista profissional, né? Nos últimos anos a gente já tem observado, e existem inclusive pesquisas, estudos nas universidades que demonstram que, claro, grande parte das fake news são propagadas realmente por quem não tem nem a intenção de ofender ninguém, mas muitas dessas notícias falsas, elas circulam de forma profissional. É alguém que tem acesso ali a uma grande estrutura, que domina as ferramentas de informática, redes sociais, enfim, e acaba se utilizando dessa estrutura para incentivar a circulação de notícias falsas. Então, que o poder público tenha condições aí de colocar na legislação instrumentos que possam punir quem se aproveita dessas notícias falsas para se promover e, consequentemente, o que gera muitos prejuízos à sociedade. João, o presidente Jair Bolsonaro, ele nomeou nesta segunda-feira como novo diretor-geral da Polícia Federal mais um Alexandre, só que agora é Rolando Alexandre de Souza. Olha a foto dele aí
na tela ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O Rolando, ele é homem de confiança de Alexandre Ramagem, que teve sua nomeação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de ocupar o cargo de secretário de Planejamento na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a convite de Alexandre Ramagem entre 2018 e 2019, o Rolando foi superintendente da Polícia Federal em Alagoas. Ele também foi chefe do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos e ocupou cargos de chefia na divisa de combate a crimes financeiros e na superintendência da PF em Rondônia, considerado como o número 2 de Ramagem na instituição. Em 2007, ele chefiou a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, em Rondônia. Rolando também fez parte da Academia Militar das Agulhas Negras, além de ser especialista em crimes financeiros. A Federação Nacional dos Policiais Federais divulgou nota sobre a nomeação de Rolando, afirmando que ele possui um nome técnico e preparado para assumir a missão em um momento de muitos desafios. A nota diz ainda que, abre aspas, a federação não se furtará à defesa intransigente dos trabalhos de investigação da Polícia Federal e de todos os policiais federais, buscando sempre a melhoria e independência das investigações criminais em nosso país. Fecha aspas. Esse foi um breve currículo aqui que eu passei do Rolando Alexandre de Souza, o novo diretor-geral da Polícia Federal. Você lembra que ontem nós mostramos aqui um trechinho da fala do presidente, dizendo que essa semana ele pedia a Deus para que não tivesse mais problemas, que ele estava no limite e que hoje sim ele ia, no caso ontem, segunda-feira, ele iria nomear e de fato nomeou. Até agora nenhuma objeção, né, João? Não, porque é aquela história, cabe ao presidente nomear o diretor da Polícia Federal, que ele nomeie. Caso esse novo diretor comece a, vamos dizer assim, tomar medidas que coloquem a credibilidade da Polícia Federal em xeque, a própria Polícia Federal tem meios, tem caminhos de barrar isso, né, de fazer com que isso não aconteça. Até porque, obviamente, uma investigação ela não é realizada por apenas uma pessoa. Existem vários agentes, existem aí os delegados, que sem dúvida nenhuma a gente espera que tenham aí, e tem consciência do seu papel, da sua importância. Existe aí a Corregedoria, existem várias outras instituições, outros órgãos que podem, sem dúvida nenhuma, filtrar e acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Federal. Até porque é uma instituição muito importante para o país e, sem dúvida nenhuma, a sua credibilidade não pode ficar sob suspeita, né? A população não pode desconfiar da Polícia Federal. Então é aquela história, se cabe ao presidente nomear, que ele nomeie. Caso aconteça alguma irregularidade, que seja investigado e punido os responsáveis por essas ilegalidades. O que a gente não pode, obviamente, é punir alguém porque existe uma possibilidade dele cometer alguma infração. Isso aí não existe na legislação. É como se um prefeito ganhasse uma eleição e a gente dissesse, não, ele não pode assumir porque ele pode vir a cometer uma irregularidade. Só existe crime após haver ali indícios de que algo errado aconteceu. Então essa nomeação, ela foi até polêmica porque ele, como você bem falou, é o braço direito do Ramagem. E ontem, inclusive, já trocou lá o comando da polícia no Rio de Janeiro. O que não quer dizer, obviamente... Exatamente. Tem ligações, né, na verdade, na investigação com o filho do presidente Jair Bolsonaro e com a família do presidente, que é quem está conduzindo, na verdade, as investigações lá da família Isso, Bolsonaro. Então o que a gente espera exatamente é que, caso venha a ocorrer alguma ilegalidade, que os demais órgãos de fiscalização possam estar atentos aí e permitam que a Polícia Federal desenvolva um trabalho bem realizado, até porque a gente já vive uma crise institucional tão grande, né? Muitas instituições estão sofrendo com a crise de credibilidade, a Polícia Federal não pode entrar aí nesse meio também.